Bom dia, bom dia! Bom dia, meu amor Fabrício Saiter! Hoje estamos um tanto quanto animados. Bom dia, Gustavo! Bom dia, Débora! Sejam bem-vindos, queridos. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Sabe que hoje eu tô... Você sabe que hoje eu tô meio atrasada, né, Gu? Eu meio que perdi o horário, eu comecei assim, acelerada entre aspas, né? Na verdade, me senti atrasada. Bom dia, Má, Ivete, querida, sejam todos bem-vindos. Na verdade, eu me senti atrasada porque assim, eu acordei no horário habitual, 4h45. E aí começamos, né, a fazer a nossa rotina, né, as postagens no Insta, primeiro a oração, né, então a gente tem todo um ritual, né, a gente acorda, a gente ora, agradece a Deus pela beleza, né, pela oportunidade de mais um dia. Aí em seguida eu vou fazer os posts lá do Insta, aí nós fomos meditar. E aí o Fabrício vira para mim e fala assim, você tem certeza que você quer fazer o yoga? Eu falei, uai, claro que sim, né? Aí ele falou, tá bom, né? Ele não comentou nada. Quando terminou o yoga, que eu olhei pro relógio, eu falei, Senhor amado, eu tô atrasada. Aí ele falou comigo, eu te perguntei assim, né? Eu falei, não, que bom, né? Porque na verdade o nosso tema de hoje é longevidade ativa, a caminho da longevidade ativa. E o yoga faz parte disso, né? Como eu estou aí a caminho aliás, todos nós estamos, né, galera? Eu sei que tem gente muito novinha que acompanha a gente e tem gente, né, na nossa faixa etária, tem gente talvez um pouquinho acima da gente. Estamos todos a caminho da longevidade, todos. E para falar sobre longevidade ativa, eu conheci uma pessoa lindíssima. Essa semana eu tive assim a honra, o prazer de conhecer a Lali Assunção e eu vou colocá-la na sala agora com a gente. Bom dia, André querido, Jurema, que delícia. Fabi, bom dia, também querida, tô com saudade de você. Pronto, Lali, vamos lá. Já te dei autorização. Vou esperar você chegar para eu colocar aqui na nossa sala o título da live. Bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda, querida. Que delícia te ter aqui. Obrigada, eu que agradeço por esse convite tão especial. Gente, a Lali, ela é igual a gente aqui em casa. Ela acorda com as galinhas, viu? Ela já me contou um pouquinho a rotina dela. É assim, madrugadora mesmo. É bom, o dia começa cedo. Ô, Lali, você sabe que a gente tem vários convidados aqui, né? Que é muito interessante, que eles falam assim, eu já recebi várias mensagens assim, Márcia, você tem certeza que é esse horário? É isso mesmo? 7h30 da manhã? Tem alguém na live? Eu falei, tem. São as pessoas que nos acompanham aí para reprogramar hábitos. É verdade, tem muita gente aqui que madruga, né? E assim, eu acho assim, esse clima da manhã uma delícia, né? Porque ele traz o frescor da manhã para mim, né? E tem pessoas que são mais noturnas, mas para mim, nossa, é o momento em que todas as minhas atividades rendem de verdade. Então eu amo acordar cedo. Você sabe que esse sempre foi um hábito, né? Tanto o meu quanto do Fabrício. Antes de nós nos conhecermos, eu já participava de um grupo que era Pedal da Madrugada. A gente pedalava, a gente começava a pedalar 20 para as 4h da manhã. Uau. Eu morava nessa época em Vitória, no Espírito Santo, e era uma delícia, porque a gente fazia aquele pedal longo, via o dia nascendo assim na beira da praia, né? Então isso sempre fez parte da minha rotina. E aí esses dias, até estudando um pouquinho sobre longevidade, isso aparece também nos textos, né? O quão é importante você não acordar de madrugada, né? Mas você
seguir o seu ritmo biológico, né? Como você bem disse, tem muitas pessoas que não são diurnas, né? Elas são corujas, né? Elas são noturnas, Exato, é. né? Ah, Lali, nós já fizemos aqui, deixa eu te falar um pouquinho o que, que é o Reprogramando, né? Ontem a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos, na verdade, uma comunidade de pessoas muito queridas que acompanham a gente desde o dia 23 de março, que essas pessoas estão aqui conosco e a gente honra a vida de cada uma delas. É um prazer estar aqui com elas todas as manhãs. Essa é a nossa live de número 67. Todas as outras 66 lives, para você que está chegando aqui pela primeira vez, todas elas estão no nosso canal do YouTube, do Reprogramando Hábitos. Então você pode assistir. Todos são conteúdos voltados para o autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, são conteúdos que, assim, são muito terapêuticos. Então, eu te convido a se inscrever no canal do YouTube, a ativar ali, né, o sinal de mensagens, né, o sininho lá que avisa a gente das coisas, porque isso ajuda a gente também a divulgar para outras pessoas, porque são conteúdos realmente muito bons. Hoje a gente está aqui com a Lali Assunção. Eu já vou apresentar essa querida para vocês. A Lali é psicóloga, ela é terapeuta capilar, trabalha com a psicologia positiva, né? Ela faz também o projeto, ela é projetista capilar e ela é facilitadora da longevidade ativa e saudável. Olha que coisa maravilhosa. E eu conheci a Lali através de um grande amigo, um querido, que esteve aqui conosco há 2 semanas atrás, o Flávio, falando para a gente das 5 leis biológicas, e ele que me apresentou a Lali. E foi muito legal, foi muito legal. Então, seja muito bem-vinda, Lali. Eu vou te passar a bola. Eu gostaria, sim, se você puder falar para a gente como é que foi essa transição sua, né? Como é que você fez esse alinhamento da psicologia, né, para a questão do cuidado terapêutico com o cabelo, né? Qual foi essa transição? Como é que você trabalha com isso? Então, primeiro que veio na minha vida foi a psicologia, né? Me formei em psicologia, trabalhei alguns anos aí na área clínica, área hospitalar, que inclusive foi uma área que Lali, só um segundinho, eu tô escutando sua voz baixinha. Tá Como baixinha? É que vocês estão? Eu tô escutando baixinha. Como é que vocês estão escutando a Lali? Dá um feedback aqui pra gente. Aqui pra mim eu tava escutando ela baixinha. Será que se eu pegar o fone melhora? Talvez você falar um pouquinho mais perto, será? Será que só eu que estou escutando baixo? Ninguém falou nada. Tá todo mundo me escutando bem? Agora melhorou. Eu acho que você está ótimo para mim. Ok. Talvez seja o barulho aqui. Aham. Tá, meu amor? Talvez seja o barulho aqui. Pronto, é porque aqui a gente já está aproveitando para fazer almoço, para você ter uma ideia. É? Desculpa, Lali. Agora sim. Tá ótimo, querida. Bom, então eu comecei estudando psicologia, né? Então, estava falando que eu trabalhava na área clínica e me especializei aí na área hospitalar. Mas por conta de um retorno financeiro que, né, não vinha, fiquei 5 anos aí, eu acabei estudando para ser cabeleireira, mas na verdade era mais uma curiosidade mesmo. E acabei gostando. E aí eu comecei a atuar então na área de cabelo, sem me preocupar mais com a parte, né, da psicologia. Ilusão minha, né? Porque a gente estava conversando ontem até, eu senti que no salão as pessoas acabavam se abrindo com mais facilidade, né? Porque não tem aquele clima do consultório de que vou me policiar o que eu vou falar, eu estou sendo analisada, então o salão acaba sendo um ambiente mais livre, né? E
E aí, com o tempo, eu fui me distanciando, na verdade, da psicologia, no sentido de não ler mais sobre o assunto e tal, até que um dia eu acabei conhecendo a psicologia positiva, eu fui fazer um curso de psicologia positiva que eu me apaixonei, que era, de fato, a forma com que eu via que a psicologia poderia ajudar o ser humano, né? Olhando as características, os potenciais desse ser humano, né? A parte das virtudes e como ele pode aflorar a partir desse autoconhecimento, né? Das suas potencialidades. E aí fui me apaixonando. E na verdade eu queria unir, né, a parte capilar com a psicologia, mas eu não conseguia ver muito onde eu poderia atuar, né, de que forma que eu poderia atuar. Então foi um processo assim que veio acontecendo sem muita programação. Comecei a trazer palestrantes para o salão no momento em que o salão não estava em atividade. E, e antigamente o meu salão tinha outros profissionais, hoje eu trabalho sozinha, né? Então isso veio vindo também junto com toda essa transformação, porque eu acho que a gente tem que estar alinhado, né? Os profissionais que trabalham com a gente tem que estar alinhado com a forma de agir, de pensar. Então, eu acho que isso foi vindo muito assim forte em mim, né? De conseguir ir unindo a psicologia com o salão. Então, hoje eu penso que a beleza ela não está ligada diretamente à estética. A estética acaba sendo até que uma consequência do cuidar dessa beleza, né? A beleza ela pode sim surgir de fora para dentro, né? Assim, quando a gente está meio caidinho naquele dia que você não está muito animado e de repente você dá um up no visual, aquilo obviamente ajuda, mas eu acredito fortemente na beleza de dentro para fora, né? Quando você descobre o que há de melhor dentro de você, automaticamente aquela beleza ela vai se aflorar, queira você ou não, aquilo fica nítido, né? Então, aí eu fui trazendo então a psicologia positiva dentro do salão nesse sentido de ser um trabalho mais humanizado, de não simplesmente ser uma especialista do cabelo, né, da estética capilar, mas entender o ser humano de forma sistêmica, né, entender que ele é um conjunto de coisas, né, orgânicas, físicas, emocionais, espirituais, e não tem como isso ser separado. Isso tem que ser unido para que haja conexão entre as partes e que realmente essa beleza seja fidedigna, seja autêntica, verdadeira. Então foi assim que eu vim trazendo. Que delícia! E você falando isso, né, me vem assim uma clareza muito grande, né? Cada fase do ciclo vital, né, desde o nascimento até a morte, cada uma delas traz os seus desafios, traz as suas etapas, né? E traz as suas belezas, inclusive para o corpo físico. Exato. Né? A gente não é bonito só na época que a gente é bebezinho ou criancinha, que é aquela coisa fofa que todo mundo quer brincar, ou então na fase da adolescência, né? Onde os hormônios estão aflorados e a pele é firme, né? E tudo é muito lindo. A velhice também traz a sua beleza, né? Se a gente souber olhar para isso. Eu acho que é disso que você fala um pouco também, né? Uhum. Dessa aceitação, né? Uhum. A gente conseguir enxergar essa beleza de cada fase, né? Mesmo as dores e os amores que cada fase traz, é você de fato buscar o que esse momento está trazendo para mim, que história que está contando sobre a minha vida, né? Sobre o meu viver e como que eu posso trazer dentro dessa vivência uma experiência não só para mim, mas que transcende a mim, que eu possa levar para outras pessoas
de uma forma que eu possa ser referência positiva, né? Para que eu possa contribuir com a vida do outro também. Então, quando você consegue aceitar mesmo as dificuldades e também a beleza de cada fase, a gente aprende a viver com essas limitações, né, que cada fase traz, de uma forma sadia, de uma forma saudável, não vendo mais como ai meu Deus, um sofrimento, né? Porque a gente, na verdade, a gente se espelha muito no que fora da gente tá falando sobre a gente, né? Então, bonito é ser jovem, bonito é não ter rugas, bonito é não ter cabelo branco, né? Mas o importante é a gente entender essa ideia, né? Se eu acredito nessa ideia, essa ideia de fato é minha, ou essa ideia vem de outro lugar, de outra pessoa, de uma ideia de massa, né? Do conhecimento que a massa traz para a gente, e que eu incorporo aquilo. Então, para que eu possa ser aceita, eu preciso me mostrar da forma com que estão esperando com que eu seja, né? Então, eu preciso entender essa ideia minha, né? E se não é, qual é a minha ideia? O que eu acredito? O que é importante para mim? Porque a gente fica muito presa na questão da beleza estética, da jovialidade, né? E quando se é jovem, né? Quando você tem os seus 18, 20 anos, você fica com aquela mentalidade que a velhice está muito distante de você. É uma coisa que eu sei que existe, mas não é para mim, não sou eu. Medo e engano. Não é? E aí a gente não pensa muito nisso, a gente não se preocupa muito com isso, né? Até que quando os sinais começam a aparecer e você não está preparado para aquilo, às vezes você não consegue lidar com esse choque, né? Que de repente um dia você olha para o espelho e você começa a ver umas ruguinhas e fala, meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito nisso. Então, o quanto é importante a gente entender as fases da vida, o que ela tá falando pra gente, assim como eu falo muito do cabelo, né? Quando eu tô atendendo, eu falo para a pessoa o que esse cabelo tá falando para você, porque na metafísica, o cabelo, ele é a extensão dos nossos pensamentos, né? A extensão física dos nossos pensamentos, como se fossem antenas. A antena que me comunica com o meu externo, a antena que me comunica com um ser maior, né? Falando de forma mais espiritualizada, então uma força maior que me sustenta, que me fortalece. O que esse cabelo está dizendo? Então, se de repente ele está embaraçando demais, se ele está rebelde demais, se ele está com excesso de oleosidade, o que é que ele está falando? Ele está contando uma história, né? E a gente tem uma história também com o cabelo. Se a gente começar a voltar lá atrás e começar a lembrar, né? Então, quando você era criança, as primeiras vezes que você começou a lavar o cabelo, como que foi? Quem que te ensinou? Como que você internalizou isso? Tudo isso vai contando uma história, né? E não é só uma história corriqueira, uma história emocional, né? Então é a relação que você tem com o cabelo. E a partir da relação que você tem com o cabelo, é a forma com que você vai precisar demonstrar para o meio externo quem eu sou. E muitas vezes a gente não mostra, na verdade, o que está aqui dentro, que verdadeiramente eu sou. Às vezes, eu preciso mostrar algo que estão esperando de mim, né? Porque a gente, como ser humano, nós temos as nossas carências, né? E os nossos medos de rejeição. Então, em nome disso, né? A gente acaba renunciando o nosso próprio eu, né? O nosso próprio eu. Então, de repente, aquele desejo enorme de fazer um corte diferente, um corte radical, não, mas o que vão pensar de mim, né? O que vão falar de mim? Ah, meu filho não vai gostar, meu marido vai achar horrível. Então, assim, a gente acaba se anulando
em nome desse medo, né? Dessa rejeição. Então, a gente tem que estar atento, né? O que que a gente está, qual é a mensagem que a gente está, né, transmitindo. Ou seja, né, Lali, vem sempre de dentro para fora, né? A Thalita é uma querida que já acompanha também a gente há algum tempo. E a Thalita é uma pessoa jovem, bem jovem. Ela escreveu assim: super concordo, quando as pessoas não estão bem internamente, elas não conseguem ver o externo com clareza. E as pessoas estão cada vez buscando a beleza como refúgio. Olha que legal. E em seguida, o Fabrício coloca assim, ó, com o tempo, os olhos físicos vão ficando com a vista embaçada, mas os olhos da alma conseguem enxergar muito além de um corpo físico. Ah, que Que lindo. lindo. É Que isso bom, meu mesmo. amor. E é bem isso, né? Quando a gente se volta o olhar, né? O olhar para dentro realmente, quais são as mensagens que estão vindo. Mas eu achei incrível você falar, eu não sabia disso, né? Eu realmente não conhecia isso, que o cabelo é uma extensão dos nossos pensamentos. Uhum, Muito uhum, legal. E a forma, e quando você traz, né, a forma como você lava, como você cuida, uhum, isso também é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala na psicologia, tantas vezes de viver aqui agora, viver o presente, uhum. né? Quantas vezes a gente está lá? Bom, gente, eu vou falar eu estou. Quantas vezes eu estou lavando meu cabelo com a cabeça longe, pensando em outras coisas e simplesmente fazendo automaticamente um ato de higiene quando de repente é um baita de um autocuidado, até para a gente Uhum, perceber quais são os pensamentos que a gente uhum. tem tido ultimamente, né? Exatamente. Ah, Exatamente, assim, é muito importante a questão do estar presente, né? Porque se a gente for pensar, por mais agitada que seja a sua vida, com certeza, o momento em que você está tomando o seu banho é um momento seu, que você está com você. Então, é uma ótima oportunidade para, de fato, você estar com você, né? 100%. Teve uma ocasião que eu estava atendendo uma cliente, ela tinha vindo fazer a coloração, e foi engraçado que eu achei estranho. Eu falei, nossa, o seu cabelo tá diferente hoje, tava pesado, tava melado, sabe? Eu falei, olha, vamos lavar antes de fazer a coloração, porque essa coloração pode ser que não pegue, tem uma coisa errada aqui. Aí, a hora que eu fui deitar ela no lavatório, eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lavou seu cabelo ontem? Ela tinha vindo de manhã, né? Ela falou, sim, lavei ontem. Aonde você estava quando você estava tomando banho? Ela olhou pra mim e falou, Lali, que pergunta mais esquisita é essa? Eu falei, não, então, porque agora eu tô olhando para esse cabelo tá conversando comigo. As clientes dão risada que eu falo, conversa com seu cabelo, ele tá te falando, né? Eu falei, olha, esse cabelo tá me contando que aqui, provavelmente, alguém colocou um condicionador e esqueceu de enxaguar. Ela olhou para mim e ela falou assim, você sabe que não é difícil? Será que foi isso que eu fiz? Então, por isso que ele tá assim. E ela nem ela tinha notado. Quando eu falei uau. que ela foi no espelho, ela falou: realmente, Lali tá terrível. Eu falei assim: então, provavelmente você não estava lá quando você estava lavando esse cabelo. Ela falou: não, não mesmo. E foi interessante porque ela falou que a partir daí, ela falou que o banho dela é sagrado. A hora que ela tá tomando banho é o momento dela. Então, ela põe uma musiquinha lá, tranquila, para ela relaxar. Ela toma aquele banho gostoso, entendeu? Sai renovada. E é isso realmente que a gente tem que começar a se atentar, porque a gente pensa, né, no cabelo só ligado à forma estética, né, a questão da beleza estética, e o lavar o cabelo, ele tem uma conotação de simplesmente, vou higienizar só, né? É só uma higienização. É também uma higienização, mas é um momento em que você está cuidando da sua saúde, né?
Então, a forma com que você lava, esfrega o cabelo, a água, a temperatura da água que você coloca na sua cabeça, né? A forma com que você enxágua, a forma com que você enxuga, tudo isso é imprescindível para a saúde capilar. E infelizmente a gente não é ensinado a isso, né? Foi engraçado que outro dia eu estava com a minha sobrinha, ela tem 9 anos, e ela começou a assistir meus vídeos, né? Que eu posto, eu dou muita dica, inclusive como lavar, a forma correta de se lavar o cabelo. Ela falou, tia, eu faço tudo errado. Eu falei, então, você está na vantagem, porque você é nova, você pode aprender o quanto antes. Olha como seu cabelo vai ser maravilhoso, né? Daqui a alguns anos. Então, ela está super interessada. Como é importante a gente ensinar isso desde cedo, e é uma coisa que a gente não atenta muito, né? Não, não. Agora, Lali, eu tô aqui pensando, e eu tava pensando, né? E aí o Gustavo e o Fabrício começaram aqui, que são os dois, nós três criamos o Reprogramando Hábitos, né? Uhum. Então, assim, existe um certo probleminha de falta de cabelo, né? Tanto em um quanto em outro. Só que Aham. um já tá com 51 anos, né? E o outro tá com seus 20 e pouquinhos, ainda não entrou nos 30. E aí eles fizeram alguma brincadeira entre eles, que o Gustavo escreveu assim, ó, me conhece bem, né, Fabrício amado? Estou aqui pensando nessa relação com o meu cabelo e a falta dele. E aí eu quero aproveitar e te perguntar isso, né? O seu público, ele é exclusivamente feminino? Você tem homens também que te procuram? E como é que você lida com essa, na terapia capilar, com essa questão da queda do cabelo, da falta do cabelo? Porque realmente o Gustavo é bem jovem, né? Uhum. E não é que ele seja careca, ele tem cabelo, mas ele Aham. tem assim menos cabelo, né? E Uhum. como Gu, eu tô abrindo aqui porque você abriu aqui, meu querido. Então, vamos então colocar, vamos aproveitar a Lali para ela poder orientar a gente. Por favor, Lali. Então, é interessante que cada, vamos dizer assim, cada patologia capilar, de fato, ela tem uma história ali, né, sendo contada. E a queda capilar, né, a alopecia androgenética que a gente chama, né, que ela geralmente, né, ela acaba vindo por questões genéticas, ela é uma das problemáticas, aí vamos dizer, que é mais delicada no sentido emocional, né? Então, dentro da metafísica, a gente entende a queda capilar como se fosse uma expressão da dificuldade de receber ordens de alguma autoridade, de alguma. E geralmente ele é muito ligada à figura masculina, né? Então, de repente, de um pai, de um chefe, até dentro da religião, né? Deus, então, Deus que está sempre ali me vigiando, né? Vendo o que eu estou fazendo. Olha. E aí, como acontece esse processo emocional para que ele interfira, então, na parte fisiológica, né? Além dessa, até falando antes, além de falar dessa característica, né, da ligação, né, de uma figura De superior, né, autoridade. também existe um lado que eu diria até que é oposto, que geralmente é aquela pessoa que tem dificuldade de se expressar, que ela tem medo de colocar suas ideias, que ela tem medo de ser julgada. Então, aquela pessoa que se magoa fácil, aquela pessoa que qualquer coisa que ela é contrariada, ela se magoa com facilidade. Então, existem esses dois extremos. Porque se a gente for pensar, tá ligado ao fato do cabelo, né, representar o pensamento, né, a extensão do pensamento e das nossas ideias. Então, quando eu permito a queda capilar, é como se eu estivesse permitindo a queda daquela autoridade, né? Então, o cabelo é o pensamento, e aí, a partir do momento em que eu
não aceito, que eu tenho dificuldade de aceitar essa autoridade, eu dou essa permissão para o meu físico demonstrar essa liberdade, né? Vamos dizer assim, eu estou me libertando daquela autoridade a partir da queda capilar. Então, é mais comum nos homens, né? Porque a mulher, dentro da sua história, né, tem a questão da passividade, né, de aceitar a questão do controle, embora a gente tem também, né, o problema da queda nas mulheres também, mas a alopecia androgenética ela é mais comum nos homens. Então, quando existe, geralmente quando a gente está conversando, né, com um cliente que tem essa falha, né, e começa a cair o cabelo e dentro de uma conversa você começa a entender como que é a relação, né, com alguma autoridade, com uma figura, né, que tem uma força ali para aquela pessoa, você começa a ver pontos que tem alguma ligação, né? Então, de realmente não se deixar controlar por aquela figura, aquela dificuldade de aceitar que as minhas ideias sejam controladas por outrem, né? Então, é uma válvula de escape do organismo para que isso se resolva, né, emocionalmente. Então, é muito interessante porque a gente começa a conversar e assim, isso é a única causa? Não, na verdade nem é a causa, mas é assim, sabe aquela chavinha que abre a porta e que deixa, né, se existe, porque eu falo que, né, dentro da neurociência, a neurociência mesmo fala que a nossa parte genética, né, seja em forma comportamental, seja nos problemas aí fisiológicos que a gente tem, ela é responsável por 50%, né, que é um peso muito grande de fato. Então, então não existe a genética? Sim, existe a genética, mas a gente não pode se apoiar nela, porque em contrapartida existe a questão do nosso lobo frontal, né, que corresponde a 40% do nosso cérebro, ele é que vai ditar as nossas escolhas. Então, se é ele que dita as nossas escolhas, eu tenho 40% de chance de escolher certo, não para mudar meu 50% da genética, mas para eu diminuir o impacto que ela pode causar na minha vida. Perfeito. Né? Então, de repente, se eu começo a fazer novas escolhas na minha vida, com certeza isso vai gerar novos comportamentos e vão trazer novas emoções. Então, se eu tinha uma questão ali de relacionamento com alguma figura, né, de autoridade que eu não consegui alinhar muito bem aquilo e de repente eu começo a olhar, né, para essa situação de uma forma diferente, eu abro possibilidade, né, para que eu possa diminuir esse impacto. Provavelmente eu não vou resolver totalmente, mas eu vou diminuir esse impacto e aí dentro da terapia capilar, né, aí com a ajuda da parte dermocosmética, de tratamento, a gente dá um up nisso e aí, de fato, a gente consegue ter muitos bons resultados. Então, assim, a terapia capilar vai resolver meu problema de queda capilar? Na verdade, eu digo que 50% está aqui, né, na terapia capilar, mas 50% também está o que é que você vai fazer para que isso possa se modificar. Então, tem que ter o comprometimento da pessoa que se propõe a tratar aquela problemática para ela, né? Então, é legal porque como eu falei, é um sistema, o ser humano é um sistema. Então, não adianta eu vir com um remédio milagroso, porque o remédio milagroso ele não vai dar resultado. Tem toda uma questão de hábito dentro de casa que você faz, como você cuida do seu cabelo, como é a sua alimentação, como é seu sono. O sono para queda capilar é imprescindível.
Quem não tem uma qualidade de sono, quem dorme muito pouco, com certeza interfere muito na queda capilar. Então, é um conjunto de coisas que a gente somando, ok, a gente pode ter bons resultados. Nossa, Lali, eu tô aqui pensando, né, na potência que é o seu trabalho, porque a terapia capilar, ela vai estar associada ali àquele externo, né, esse cuidado externo, né? E a psicologia positiva está ali do lado o tempo todo, trabalhando com o cliente, o interno dele, né? Uhum. Essas ressignificações que são necessárias para, de repente, aquilo que está se apresentando no externo amenizar, né? Isso, exatamente. Olha, eu vou pegar essa fala aqui da BAS Souza. É Bárbara? Será que é a Bárbara? Eu não sei quem é BAS Souza. Enfim, ela escreveu assim, ó. Eu estava com meu cabelo lindo, natural. Um dia eu quis mudar, mas meu problema não era o meu cabelo. Agora é. Não deu certo, não ficou de acordo com o que eu esperava. Agora eu fico contando os dias para crescer. E aí ela faz uma pergunta, né? Como tornar esse processo mais leve? Uhum. Existe agora que está em alta, né, a questão da transição capilar. Tanto transição capilar, pensando nos cabelinhos brancos, né? De quem quer fazer essa modificação aí, deixar de colorir. Tem as pessoas que fazem a transição capilar, que alisava e depois quer deixar o cabelo mais natural. Esse processo, né, do caminho do meio ali que você tem que aguentar, né, que você tem que suportar, é o que realmente vai conseguir sustentar a continuidade do processo aí. Então, eu sempre gosto de perguntar, a partir desse momento em que você tomou essa decisão, né, dessa mudança do cabelo, da onde surgiu essa ideia, né? Então, qual é a origem dela? De quem é essa ideia? Essa ideia é sua? Essa ideia está sendo influenciada por alguém? Tem que entender, né? Quando eu sei muito bem o que eu quero e quando eu sei o que eu quero, eu sei a dificuldade que eu vou passar no meu caminhar, eu abraço aquela ideia, porque eu sei o resultado final, eu sei que o resultado vai ser positivo. Então eu vou suportar, né, esse caminho do meio, esse processo aí. Então a pergunta é: da onde veio essa ideia? Essa ideia é sua? Você de fato quer, né? Então de 0 a 10, quanto de fato você quer realmente essa mudança? Quando você quer, você aguenta qualquer coisa. Quando ela vem de fora, provavelmente pode ser que no meio do caminho você volte atrás. Então, é importante você se conhecer, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é que vai, de fato, te fortalecer para que você aguente todo esse perrengue aí que você tem que passar, para depois, lá na frente, você poder fazer a sua colheita. Então, é um processo que, na verdade, é de cada um, né? Não existe mágica, não existe receita milagrosa, existe sim um autoconhecimento, né? E é lindo isso, porque é você entender os processos de crescimento é assim. Quando a gente começa a aprender a andar, né? A gente não sai simplesmente andando. A gente cai muito, a gente bate a perna, a gente bate a cabeça, né, a gente leva tombos o tempo todo, até que você aprende a caminhar, aquilo te dá segurança e aí você vai embora, né? E ainda assim, quer dizer, hoje em dia, né, eu sendo adulta, eu aprendi a caminhar, sei caminhar, mas eu também às vezes dou uns tropeços, né? Mesmo assim, então, a gente está ciente disso, que há possibilidade, né, de eu chegar lá na frente do jeito que eu quero, mas eu tenho que estar ciente que esse caminhar não é fácil, né? Ninguém está dizendo que é fácil. Só que quando você olha para essas dificuldades de forma que
elas vão ser significadas como aprendizado, então aquilo deixa de ser um desespero. Pode até ser um sofrimento, mas é um sofrimento sem desespero, porque você está dando significado àquilo. Qual é o significado? O significado é justamente o que eu quero ver lá na frente. O que eu quero ver lá na frente exige um esforço. Então, o importante é a gente entender esse autoconhecimento para que o processo da transformação não se transforme em desespero, né? Que ele seja assim, ok, tem dia que dói olhar para o meu cabelo daquele jeito, eu não me gosto de ver assim, mas é você se olhar e você falar, é um processo, eu estou precisando passar por esse momento para eu poder chegar lá na frente do jeito que eu quero. Se eu cortar esse pedaço aqui, eu não vou chegar. Eu vou chegar, pode até ser que eu chegue de uma outra forma que no final das contas eu acabe gostando, mas não era o que eu queria. Então, é preciso estar ciente desse eu, desse autoconhecimento. E aí eu acho que você entrou, né? Quando você traz a palavra processo, quando você traz esse olhar, né? Esse convite à mudança de lente mesmo, né? Porque é uma questão de mudar a lente, né? Exato. De saber que você tem um propósito, que você tem um objetivo ali na frente, mas que para chegar, para atingir, você vai passar por determinados momentos que fazem parte desse processo, né? Uhum. Foi interessante porque hoje um post que eu subi agora cedo no meu Insta está falando exatamente sobre processos, né? Uhum. E as dores que a gente vive durante os processos, mas isso vai passar, né? Uhum. Então é muito importante a gente saber disso. Exato. Mas você estava falando e eu percebo claramente que nessa construção do caminho, né, para a longevidade ativa, quanto mais cedo essa construção começa, melhor a gente, né, tem Uhum. esse envelhecer, Com certeza. essa aceitação. Ontem você falou, eu gostaria muito que você repetisse aqui, porque eu amei quando você Uhum. falava sobre a questão das rugas. E Uhum. veja, gente, a gente não está fazendo nenhuma apologia, né? A você não pintar cabelo, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eu pinto o meu, não é porque eu tenho branco, não, tá, Lali? Porque minha mãe tem 95 anos e ainda tem muito cabelo preto. Uau. Então, quando eu vou pintar o meu cabelo, a cabeleireira fala, não é possível, cadê seus brancos? Eu tenho um aqui, outro lá. Eu quase não tenho cabelo branco, Uhum. em razão da genética da minha mãe. Então, eu Uhum. peguei essa genética dela. Mas agora eu estou falando de outra instância, né? Eu estou falando de repente, a gente realmente perceber, né? E aí, gente, eu vou falar de mim para poder espelhar, talvez, para quem esteja aí do outro lado, né? Como muitas vezes, né, dói a gente eu chegar em frente ao espelho e falar assim, puxa vida, né? Tá passando o tempo, realmente está passando. Mas já há algum tempo eu fiz algumas escolhas, né? Como, por exemplo, inserir mudanças na minha rotina, nos meus hábitos, e o Uhum. Reprogramando Hábitos me ajuda muito nesse sentido também. Como o hábito da meditação, como o hábito do yoga, como o hábito da respiração consciente, como o hábito da vigilância dos meus pensamentos, né? Quase 2 anos para cá, eu adquiri o hábito de estar muito atenta àquilo que eu penso, Uhum. muito atenta. Porque um dia, aleatoriamente, eu percebi um pensamento em mim que eu falei assim, gente, de onde está vindo isso? Aí eu falei, opa, peraí, eu tô achando que eu tô precisando observar melhor os meus pensamentos. A partir dessa tomada de decisão, a quantidade de lixo que eu percebi que passa pela minha cabeça em fração de segundos, Uhum. e o que que isso mudou para mim? Hoje eu consigo perceber o que eu estou pensando, eu consigo olhar para o meu pensamento e falar, não, peraí, você aqui não. Vamos, Uhum. né? E aí isso me ajuda a mudar essa lente. Como é que eu vou olhar para isso? Eu acho que tudo isso são passos, né?
que contribuem nesse caminhar para essa longevidade ativa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso e depois, se você permitir, a gente trazer aqui o exemplo da Val, que eu me apaixonei pela Val. A Val, para mim, vai ser agora uma referência. Muito linda, muito linda. Eu assisti uma live da Lali com a Val, que é uma cliente sua, Lali, a Val. Na verdade, a Val, ela é mãe de uma amiga minha de infância. Então, conheço a Val há muito tempo e é uma querida mesmo. Meu Deus, eu fiquei encantada. Eu falei, olha, eu tô ainda 16 anos atrás dela, né? Ela tem uma adolescência à minha frente, mas quando eu olhei para ela, eu falei assim, olha, aos 68 eu gostaria de estar assim. Ela é Tá? inspiradora mesmo. Ela é inspiradora. Então, fala um pouquinho pra gente desse processo, do que vem a ser essa longevidade ativa no seu olhar, né? O que a gente pode trazer? E antes até, fala para mim de novo, repete para mim a história da ruga. Então, a ruga é engraçado, porque assim, o que a gente percebe, né, e o que o universo aí fora acaba cobrando, né, é justamente aquela beleza da jovialidade, né? Então, o bonito é ser jovem. Então, já que o bonito é ser jovem, vamos tentar utilizar o máximo possível das ferramentas que a gente tem aí da beleza para que eu possa retardar a minha velhice, né? Então, como você falou, nós estamos fazendo apologia à questão, né, de que não pode, não deve, é errado. Não, não é, nada é errado. Na verdade, você tem que fazer de acordo com aquilo que corresponde ao que você é, ao que você acredita, não ao que está sendo falado para você, né? Mas a questão da, né, então eu estou incomodada com as minhas rugas, eu vou aplicar o Botox, eu vou fazer o preenchimento. E aí eu tava falando para você ontem, né? Minha cunhada que é dermato e ela gosta muito de trabalhar mais nessa parte aí de patologias, né? Dentro da medicina. Não é muito ligada nessa parte de estética. A gente tava conversando e falou assim, você não liga para fazer esse tipo de tratamento, né? A mulherada toda desesperada, vamos marcar, vamos fazer e tal. E eu fiquei lá na minha, né? E aí eu falei, justamente, né, hoje eu tô com 42 anos. Então, quer dizer, tem toda uma história, né, que o meu rosto, né, já que eu tava falando do cabelo, que o cabelo também conta a nossa história, mas quer dizer, todas as marquinhas que eu tenho no rosto, de expressão, tal, elas estão contando a minha história. Isso é meu. Eu não tenho, você não tem essa ruga que eu tenho. Você tem outras, mas que estão contando a sua história. Então isso é muito pessoal. Então assim, quando você consegue conviver, né, com essas marcas que estão dizendo sobre você, mesmo que de repente ela possa contar uma história trágica, né? Mas de repente, se essa história trágica trouxe um grande conhecimento para a sua vida, com certeza você vai olhar para aquela marca de uma forma mais suave, né? Aquilo não vai te incomodar. Agora, quando você está com aquela história mal resolvida, você vai querer imediatamente, né, eliminar aquela marca do seu rosto. Então, eu falo que as nossas rugas, elas contam a nossa história. Então, como é que eu vou apagar a minha história, né, com o Botox? Lindo isso. Uhum. Deixa elas aqui, elas não estão fazendo nada de errado, né? Perfeito. E isso não quer dizer que você não precise, não mereça se cuidar, né? Exato. Usar um creme, isso tudo contribui. Né? Contribui, não é para a sua beleza estética, mas para a saúde da sua pele. É diferente, né? Exatamente. E aí é para mulheres e homens também, né? Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida. Lindo isso. O Gustavo escreveu assim: rugas são como as marcas e digitais que deixamos no nosso livro da vida. É isso mesmo. É bem isso mesmo, Gustavo. E além desses cremes, né, tem várias outras coisas que a gente pode fazer para suavizar esses sinais, né, do corpo físico, né? Que talvez seja, né, a ingestão de água, uma alimentação mais saudável, a questão do sono que você falou, né?
A questão dessa respiração consciente também, Uhum. né? Exatamente, é um conjunto de coisas, né? E a gente é como se de repente eu quero estar com um corpo bonito, eu vou lá, faço uma lipo, né? Mas aí depois eu vou continuar comendo errado, eu vou ter maus hábitos, não vou pensar na atividade física como a saúde aí. Provavelmente o meu corpo vai voltar igual ou pior do que era, né? Então, assim, para você, se você tem um ideal, um objetivo, né? Então, eu quero ter uma longevidade ativa. O que é uma longevidade ativa? Eu estar ativo no momento em que eu chegar numa idade que, de repente, a própria idade já traz certas limitações, né? Aquela fase da vida vai me trazer. Então, eu estou ciente disso. Então, o que é que eu posso fazer hoje para eu amenizar esses impactos, né, que a própria idade vai trazer? Então, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer. E né, o Reprogramando Hábitos pode muito bem falar melhor sobre isso, mas justamente a gente vai reprogramar os nossos hábitos. Então, se eu quero um resultado lá na frente, eu tenho que tomar conta dos meus pensamentos, porque são eles que vão reger meus comportamentos, né, as minhas escolhas. Então, comece a vigiar seus pensamentos, porque eles estão regendo os seus comportamentos, né? Então, se não tá ok, então tente reprogramar novos pensamentos. E não vai ser um dia, 2 dias que isso vai trazer mudança. Não, para a gente criar um hábito, a gente tem que fazer inúmeras vezes para que, né, nosso neurônio possa fazer novas conexões e entenda que esse é um novo hábito. Então, é um trabalho contínuo. E quando você começa a ter esses novos hábitos e aquilo começa a te trazer um bem-estar, você acaba não abrindo mão, né? Você Então, incorpora, né? exatamente. Então, acaba sendo, a gente tem que sustentar 2 pilares que são importantes, que é o amor e a disciplina, né? A disciplina não vista como uma forma rígida, tirana, não, uma disciplina porque eu amo. Então, se eu me amo e eu quero me ver bem lá na frente, por amor, eu vou ter disciplina, né? Por amor a mim mesma, eu vou manter essa disciplina e manter o hábito saudável, porque eu sei que eu mereço. É o que você falou, é uma questão de merecimento. Eu mereço isso. Então, que escolha que eu tô tendo para mim? Será que é isso mesmo que eu quero? É isso que eu mereço? A gente não pode responsabilizar ninguém, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então é muito certo isso. Perceba que as suas escolhas são suas. Ninguém te leva a escolher nada, né? Se alguém te leva a escolher, é porque você deu essa permissão. Mas no final das contas, a escolha é sua mesmo. Perfeito. E essa construção, né, a construção desse caminho para uma longevidade ativa é de cada um mesmo, né? A escolha de cada um, né? Exato. Não é escolher porque agora está na moda fazer isso, né? Uhum. Mas é escolher por você e para você, né? Como é que você quer envelhecer? E aí, a gente tem 7 minutinhos. Eu queria trazer realmente, né, essa fala da Val, porque assim, a Val, nessa entrevista que ela estava te dando, né, ela falou que aos 40 anos ela decidiu que ela olhou para trás, ela viu, né, o quanto ela tinha se dedicado ao marido, aos filhos, que agora ela estava sendo reconhecida por todo o trabalho dela, que ela era, né, cuidada também com muito amor pelos filhos, pelo marido, enfim. E as escolhas que ela começou a fazer a partir dos 40, onde ela traçou, né, um caminho, e hoje a Val é uma mulher lindíssima, falando aí, várias pessoas comentaram do cabelo grisalho, né, que estão Uhum. assumindo, que assumem com muito orgulho. A Val também tem os cabelos grisalhos, linda. A Uhum. Val aparenta a idade que ela tem, é uma senhora, uma Sim. mulher de 68 anos, que não toma nenhum tipo de medicamento, né? A Val toma Maravilhoso isso. suplemento e É. fez escolhas. Eu empolguei tanto que eu tô falando da Val. Por favor, fala você. Não, pode falar que você assistiu lá, pode falar, não tem problema. Mas a Val realmente, ela é uma pessoa que ela se descobriu, ela fala que ela nasceu aos 40, né?
porque de fato ela percebeu qual era, né? Afinal de contas, o que que eu estou fazendo nesse mundo, né? O que que eu vim fazer aqui? Ela, inclusive, ela trabalha com naturopatia, é maravilhoso o trabalho dela. Querida. E ela realmente nesse reencontro com ela mesma, ela fala que a vida dela foi naturalmente buscando outros alimentos, né, para a sua saúde, para a sua vitalidade, para o seu bem-estar, e que hoje ela acaba sendo essa pessoa assim, você ouve ela falar, ela te inspira, né? É, Dá vontade de você querer saber mais, porque você também quer ter aquela sensação. Ela fala de um jeito tão gostoso, natural, né? Que dá vontade. Eu falei, não, eu quero ser isso, é o que você falou. Aí eu, quando eu tiver a idade dela, eu quero ser igual a ela, isso. né? É um espelho, né? Exato. É alguém, é uma inspiração, né? É alguém Uhum. realmente que inspira pelas escolhas que fez, né? Exato. E a gente vê que é um conjunto de escolhas, né? Ela falava com você essa questão não só das escolhas pela água, pela respiração consciente, pelas várias atividades. Gente, ela faz balé clássico para a terceira idade. Ela faz meditação em grupo, ela faz um monte de Um monte. atividades, mas não são só as coisas, são as escolhas que ela fez também. É esse propósito que ela traz, né? Uhum. Ela trabalha, ela tem o consultório dela junto com a filha e com o genro e ela atende, sabe? É uma pessoa muito ativa, é uma pessoa que pinta também, enfim. Olha como a gente pode, né, usar esses exemplos para começar a construir. Não importa se você está na casa dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, né? Como é que Exatamente. você vai construir? Né? A gente está falando de uma jornada, a gente está falando de um processo, a gente está falando de um caminho. Uhum. E esse futuro a gente constrói no aqui e agora, Exatamente, é. né? A gente tem que ir criando estruturas para poder colher lá na frente. É legal que esse exemplo da Val espelha muito essa questão das escolhas e da longevidade ativa, pensando também nos pilares da psicologia, né? Que eu estava falando da psicologia positiva ontem, que a longevidade ativa não é simplesmente, eu sou uma velhinha independente, eu consigo me virar, não preciso depender de ninguém. Não é só isso. É algo que vai transcender essa longevidade ativa, né? É você, de fato, ter uma vida prazerosa, sim, mas ter uma vida de sentido. Então, qual é o sentido? O que eu estou fazendo aqui? Então, assim, a Val é uma pessoa que ela espelha muito isso. Ela vive bem, só que ela utiliza de todo esse conhecimento, né, de todo esse amadurecimento que ela foi tendo para a vida dela, para justamente transcender, levar isso para outras pessoas. Isso é o que dá o verdadeiro sentido para ela estar engajada naquilo que ela está fazendo. Porque quando você não tem sentido, você não consegue se engajar. Você começa uma atividade e você para, porque não faz sentido algum. Então, isso é muito importante, né? Perfeito, querida. Olha, a gente está no nosso minutinho final. Eu vou deixar esse espaço para você poder se despedir. Gente, eu vou colocar aqui, enquanto a Val vem, enquanto a Lali vai se despedindo, eu vou colocar aqui o canal dela no YouTube, no YouTube não, desculpa, no Insta, para que vocês possam se comunicar, quem quiser aí o contato da Val. Então, Val, Fala ali. gente, a Val, A volta olha, mega esperta. a Val tá bem presente, Lali, perdão. Fica à vontade, Imagina. querida, para você se despedir. Tá bom, obrigada. Mas sim, eu queria agradecer muito esse convite, foi super especial. Eu adorei. Já comecei a xeretar lá o canal de vocês também. Eu já tô amando já, querendo Ai, fazer parte de tudo isso aí. E eu espero, né, de repente ter colaborado de alguma forma aí com um novo olhar, né? E que cada um consiga se encontrar aí no seu caminhar da longevidade, qual é realmente a sementinha que você tem que cuidar dela hoje para que ela possa florescer lá na frente.
Obrigada, querida. Gratidão pela sua presença. Eu vou te fazer um convite também. 15 e 16 de agosto, nós estamos com Reprogramando Hábitos online e ao vivo. Quem Ah, não se legal. inscreveu ainda dá tempo. Minha querida, um beijo no seu coração. Obrigada, Muito, muito Márcia. obrigada. Foi maravilhoso, viu? Foi muito bom. Obrigada, viu? Tchau, linda. Tchau.